Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o Coronel Douglas Macgregor, veterano condecorado de combate, autor e ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Obrigado por dedicar um tempo para conversar com a gente. Tenho certeza de que o senhor também acompanhou a cúpula da OTAN, e eu queria muito saber a sua opinião sobre isso. Esse encontro aconteceu mais ou menos na mesma época em que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que, por causa do envolvimento da OTAN nessa guerra, ela deixou de ser uma operação militar especial e passou a ser uma guerra de fato. Tudo isso é realmente muito preocupante, mas eu queria começar perguntando qual foi a sua principal impressão dessa cúpula da OTAN. Olha, essa é uma pergunta interessante, porque, dependendo de onde você está e do que você pensa, a sua interpretação vai ser diferente. A minha é bem simples. Mais uma vez, fico impressionado com a total falta de coerência estratégica em tudo que o Donald Trump diz ou faz. Isso torna muito divertido, claro. É por isso que ele teve sucesso como estrela de reality show. Mas eu acho que isso cria confusão e incerteza por onde ele passa. Talvez ele goste disso. Talvez ache que tira vantagem dessa situação. Então, me surpreendeu a gente voltar a falar da Groenlândia e da importância de ocupar a Groenlândia para impedir que navios chineses e russos, de alguma forma, ameacem os Estados Unidos pela Groenlândia e pela Europa. Espero que todo mundo tenha ficado tão desinteressado nesse assunto quanto, pelo que parece, a Giorgia Meloni ficou. Fiquei impressionado com o nível de completo desprezo com que ela tratou o Trump. Uma decisão muito inteligente. Infelizmente, outros foram extremamente bajuladores e estavam mais preocupados em agradar a ele. Fora isso, acho que deveria estar claro para as pessoas, até mesmo para os israelenses, que eu acho que ainda não entenderam completamente, que a decisão dele de suspender as sanções e fornecer o F-35 para os turcos não tem como alvo Israel. Eu sei que os israelenses estão, com razão, muito preocupados com a ameaça da Turquia, porque ela é bem real. Não neste momento, mas é algo com o qual eles vão ter que conviver se conseguirem passar por essa fase. Mais importante, eu acho que o Donald Trump está subornando o Sr. Erdogan mais uma vez para ficar do nosso lado, para deixar os israelenses em paz, para se afastar de Moscou, para reduzir a cooperação com os iranianos e, entre aspas, ser nosso amigo. O que na prática quer dizer fazer o que a gente manda. Agora, o fato de ele ter conseguido entregar esses F-35 para o Erdogan pode ou não garantir nada disso. O Erdogan é, por natureza, maquiavélico. Ele vai se mover na direção que achar que traz mais vantagem para ele e para o país dele. E tudo bem. Mas eu acho que, por enquanto, era isso que o Donald Trump queria alcançar. E o Donald Trump adora cerimônia, adora ser celebrado, e eu acho que os turcos fizeram um trabalho incrível em oferecer a ele todo o aparato de poder e glória que ele poderia ter sonhado. Muito melhor do que qualquer coisa que ele recebe nos Estados Unidos, aliás. Agora, além disso, os europeus ouviram o mesmo discurso de sempre, porque ele é como um disco riscado, fica repetindo. Vocês não estão gastando o suficiente, não estão fazendo o suficiente. Toda vez que lido com vocês, fico frustrado, acho que deveria me afastar, e por aí vai. Isso, por sua vez, alimenta o desejo dos europeus de encontrar uma forma de arrastar os Estados Unidos para um confronto militar direto com a Rússia. E toda essa ênfase em mandar mais dinheiro, mais equipamentos e mais bobagens para o regime ucraniano, que, convenhamos, já está por um fio, faz parte desse esforço para nos envolver. Mas não é só uma questão de nos arrastar para dentro. É também uma forma de provocar o presidente Putin. E isso é algo que os europeus vêm tentando, eu diria, pelo menos nos últimos 3 anos. Mas agora a coisa ficou muito séria. Está escancarado que a Lituânia e outros países que fazem parte da OTAN, como a Finlândia, que faz fronteira com a Rússia, não estão apenas oferecendo bases abertamente e até possivelmente armas nucleares em seu território,
que podem ser nossas, para uso potencial contra a Rússia. Eles estão, na prática, deixando claro que estão dispostos a cooperar com a Ucrânia de qualquer forma possível para causar prejuízo à Rússia. Isso é catastrófico. É nesse ponto que o presidente Trump, se realmente estivesse interessado em algum tipo de estabilidade na Europa, deveria agir de imediato e dizer: isso está fora de questão, isso é inaceitável. Mas ele não fez isso. Na verdade, o que ele fez, depois de muita insistência e conversas reservadas, foi sentar ali e ouvir o Rubio, nosso secretário de Estado, explicar por que era tão importante, nesse momento, se a gente quisesse avançar nas negociações para acabar com a guerra, ajudar os ucranianos a atacarem território russo. Como se isso já não fosse suficiente, o presidente Trump ainda teve que intervir e dizer: sim, eu acho que isso é uma escalada, mas acredito que esse é o caminho para o sucesso nas negociações e para a paz. Incompreensível. Tudo isso mostra uma completa ignorância sobre a situação real na Europa e na Rússia. Mas, para ser sincero, isso nem é novidade. Quer dizer, a gente está lidando com os amadores mais evidentes que já tivemos, certamente desde o governo do Roosevelt. Todo mundo tentou avisar o Roosevelt, várias e várias vezes. Fizeram o mesmo com Churchill, dizendo: olha, nós estamos totalmente comprometidos em derrotar os nazistas. A gente entende isso. Mas não faz sentido criar uma situação que beneficie a ameaça soviética. E eles disseram isso abertamente. Dá para ler nas anotações do Estado-Maior Imperial do Exército Britânico que a Rússia comunista de Stalin representava uma ameaça muito maior e mais duradoura do que a Alemanha nazista. As pessoas tentaram avisá-lo disso várias e várias vezes. E o que recebemos de volta do FDR? Tem a impressão de que o tio Joe é um bom homem e podemos trabalhar com ele. Depois disso, mesmo com todas as informações, as pessoas ao redor dele, desde Harry Dexter White até Harry Hopkins, Felix Frankfurter e Henry Morgenthau, a maioria deles, o que hoje chamaríamos de globalistas sionistas pró-comunistas, encheram a cabeça dele de bobagens, que ele aceitou e repetiu com entusiasmo. Resultado, não tínhamos nenhuma estratégia real para a Segunda Guerra Mundial. E quando ficou claro que a gente ia finalmente entrar na Europa Central, foi aí que, claro, o Churchill aparece, tarde demais para a festa, sem voz real nenhuma, porque já era um vassalo da Grande América, e diz: sabe, Ike, seria bom se a gente controlasse Berlim, Praga e Viena. Seria útil se você tomasse essas cidades logo. Mas sabe, já era tarde demais. E o resto é história. Todo mundo conhece essa história. E tem gente que diz: a Segunda Guerra Mundial foi ótima. Não, não foi. Ela nos deixou num estado terrível de conflito e hostilidade que durou quase 50 anos. Algo que todos nós poderíamos ter evitado. E quando isso finalmente foi superado, a gente mal podia esperar para repetir o erro, tentando de novo destruir o Estado russo que tinha acabado de se libertar do comunismo. Então, o que a gente tem com Donald Trump em Istambul? O mesmo tipo de ignorância, a mesma tolice, mostrando mais uma vez que ele é influenciado não só pelas pessoas ao redor dele, mas principalmente por quem fala com ele logo antes de ele abrir a boca. Porque se você tivesse feito essas perguntas por Trump 2 semanas atrás, acho que provavelmente teria recebido uma resposta diferente. Em mais de uma ocasião ele disse: eu não quero mandar mais dinheiro para a Ucrânia. Quero que os europeus cuidem disso. Quero sair dessa. Mas como é que ele sai, se na prática ele entra e acaba assumindo o controle, que é exatamente o que ele fez? Isso, claro, soa como música para os ouvidos da cabala globalista da Baerbock e do Macron. Eu não sei como ele está agora, mas certamente o Starmer e o sucessor do Starmer, que é basicamente outro Starmer com roupa diferente. Então tudo isso, na minha opinião, foi profundamente decepcionante. Agora há outros que estavam lá e não disseram muita coisa, e são esses que a gente precisa observar com muito cuidado. Estou falando especificamente dos húngaros, dos croatas. Eles estão completamente desinteressados nessa guerra contra a Rússia. Os eslovacos também, até mesmo os poloneses.
Se você olhar as pesquisas recentes e o fato de o Zelensky ter devolvido a Ordem da Águia Branca à Polônia, é porque eles estão cansados dos ucranianos por vários motivos. Eles também não estão interessados em perder mais 10.000 soldados poloneses numa guerra com a Rússia, como já aconteceu antes. Então ele disse, tá aqui a sua Águia Branca, pode levar de volta. Foi isso que Zelensky disse aos poloneses. Sabe, eles celebraram esse nazista, o Bandera, e os amigos dele, que não ficaram satisfeitos só em matar judeus. Eles queriam matar poloneses também e mataram mais de 100.000. E isso foi celebrado na Ucrânia. Uma loucura, não faz sentido nenhum. Então eu acho que eles vão ter cada vez mais influência, porque a Eslováquia, a Polônia e a Hungria fazem fronteira com a Rússia, fazem fronteira com a Ucrânia também. Ou seja, eles têm interesse no que acontece lá. Em algum momento vão agir. Mas no que diz respeito a nós, todo mundo quer que a gente se envolva. Mas se a ideia é tentar enfrentar a Rússia, ou, sabe, tentar colocar em prática, eu acho aquela noção do Trump de criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Quer dizer, se ele tentar fazer isso, o que os poloneses, os húngaros e os eslovacos vão fazer? O que os romenos vão fazer? A gente vai começar a lançar todas as nossas missões a partir da Suécia e da Finlândia? Vamos começar a voar a partir da Dinamarca, da Noruega, da Inglaterra? Eu não sei se alguém está pensando nisso, mas isso é uma loucura. Então, na minha opinião, tudo aquilo foi uma catástrofe, tirando o Donald, pessoalmente. Ele se divertiu muito. Sim, parece que sim. Mas o que você acha dessa mudança por parte dos Estados Unidos? Quero dizer, toda essa conversa, como você mencionou, sobre uma zona de exclusão aérea. Talvez não deva ser exagerada, foi mais uma resposta casual. Eu não acho que ele tenha pensado muito bem nisso. Mas agora também estão autorizando a fabricação dos mísseis Patriot pelos ucranianos. E de novo, os comentários do Rubio dizendo que todos esses ataques dentro da Rússia são algo positivo. Então, na sua opinião, isso indica uma mudança real na postura dos Estados Unidos? Ou é só, digamos, um gesto simbólico para os europeus? Porque, como você disse, o principal objetivo dos europeus parece ser empurrar os Estados Unidos para uma guerra agora com a Rússia. Bom, de certa forma já estão nessa guerra, mas a ideia é aprofundar o envolvimento. E pelo visto, os europeus estão dispostos a engolir qualquer insulto que venha, seja sobre a Espanha, a Groenlândia, a Meloni, ou como um jornalista perguntou para o Mark Rutte, você não tem amor próprio? Porque, sabe, a gente não costumava ser um estado tão satélite assim antes. Mas, enfim, é algo bem notável. Quer dizer, constrangedor, mas notável. De qualquer forma, a minha pergunta é, você vê uma mudança na política dos Estados Unidos, ou isso é só conversa? Porque, às vezes, com o Trump, é difícil saber. Não, eu acho que essa é uma pergunta legítima. Eu disse que, em certo sentido, isso é perigoso. Muito perigoso. Veja, se a gente voltar para Casablanca, em janeiro de 1943, foi ali que o Roosevelt anunciou, de repente, a exigência de rendição incondicional. E o Churchill ficou chocado. Dá para ver no filme, ele meio que se vira e diz o quê? A gente nunca discutiu isso. Até o Stalin, que de forma alguma era um humanitário, foi esperto bastante para dizer, olha, a gente acha que deveria negociar com essas pessoas. Temos contatos, e os alemães talvez estejam dispostos a chegar a algum tipo de acordo para encerrar isso. Por que você está fazendo isso? Pois é, o Roosevelt decidiu assim. Ele tomou essa decisão sozinho. Ele decidiu que parecia e soava bem. Aí alguém perguntou, mas de onde veio isso? E houve uma certa confusão. Alguém disse, foi o Ulysses Grant, durante a Guerra Civil Americana. Um verdadeiro americano. Rendição incondicional. Por que eu estou mencionando isso? Porque é o Donald Trump. Saiu da cabeça dele assim na hora. Achei que era uma boa ideia. Agora o que você faz se for russo? Essa é a questão. E eu acho que os russos estão levando tudo isso muito a sério. E o que é que a gente tem feito mal, repetidamente?
A gente sempre avaliou mal Moscou, sempre descartou eles de cara, subestimamos gravemente desde o primeiro dia, e mesmo agora, continuamos basicamente a ignorá-los do ponto de vista militar. Agora, como alguém poderia fazer isso nesse ponto é incompreensível, mas Glenn, tenho certeza de que você já viu isso. Eu vejo o tempo todo aqui em Washington. Os russos, eles não fazem nada. Entende? É aquela ideia de que você cutuca a cobra e cutuca de novo. A cobra fica ali, parada, mas não ataca. Vê? Ela não ataca. E você continua cutucando e no fim, o que a cobra faz? Ela ataca. E você morre. É isso que a gente não entende. É para lá que estamos indo. É isso que estamos provocando. Outra coisa eu acho é que há uma tendência do lado americano de falar demais, de se meter onde não deve, de fazer promessas que não pode cumprir. E sabe, quando nada mais funciona, a gente parte para a intimidação. Você não pode intimidar os russos, não pode intimidar os iranianos, nem os chineses. Esquece. Acabou, já era. Então, o que você espera conseguir com isso? Eu acho que estamos perdendo muito apoio no Golfo e também na Europa, de muita gente. Isso não é algo muito conhecido ou valorizado aqui nos Estados Unidos, mas é real. E eu acho que isso só vai piorar. Então eu estou preocupado, acho que é muito perigoso. Mas não acredito que o presidente Trump tenha noção de quão perigosas são as declarações dele e de como ele parece tolo diante do mundo e de como está sendo facilmente manipulado pelas pessoas erradas, sejam os israelenses ou os europeus. Não importa. Olha, eu acho que essa tendência de subestimar os russos vem provavelmente da chamada paz hegemônica. Porque durante a Guerra Fria, a gente sabia que precisava ter cautela. Mas depois da Guerra Fria, quando existe uma paz hegemônica, por definição, se a sua segurança depende de ser tão poderoso que não importa o que os russos pensem, a lógica toda é que é seguro ignorar os russos. No momento em que se admite que é preciso levar em conta as preocupações deles, você basicamente reconhece que a era hegemônica acabou. Então eu acho que isso é um resquício daquele momento unipolar. Mas os europeus, como é que você está interpretando as intenções ou a estratégia deles? Porque eles continuam insistindo que é preciso um cessar-fogo imediato, paz. Assim que isso acontecer, dizem que podem colocar tropas na Ucrânia, que a Ucrânia pode entrar na OTAN. Quer dizer, isso é estupidez ou é beligerância? Eles estão tentando impedir a paz ou acreditam na própria propaganda de guerra, de que essa é uma guerra imperial da Rússia e que não tem nada a ver com a expansão da OTAN. Enfim, como é que você avalia os europeus nessa história? Olha, eu não sei o que o europeu médio que vota realmente pensa. Eu tenho uma certa noção disso na Alemanha. Pela minha experiência, a maioria dos alemães está muito insatisfeita com o governo em Berlim. Eles não apoiam uma guerra total contra a Rússia. Estão muito mais preocupados com a onda de criminalidade que entrou no país desde 2015 por causa de todos esses não-europeus que chegaram lá. Eles gostariam de se livrar desse problema. Fora isso, não posso dizer muita coisa. A gente sabe que a Alemanha, e eu diria que o Reino Unido também, e até certo ponto nós mesmos, está desindustrializada. Então eles estão à beira de um colapso econômico. O sistema financeiro não vai sustentá-los por muito mais tempo. E as pessoas perguntam, mas como você pode dizer isso? Olha, é só ver os números de pessoas que não conseguem trabalho na Alemanha. Veja quantas estão oficialmente vivendo de auxílio, totalmente dependentes dos cheques do governo. E aí eu incluo também um grande número desses imigrantes indesejados. A mesma coisa acontece no Reino Unido. E o que a guerra sempre gera? A guerra gera inflação. E agora, para lidar com isso, o que a gente está fazendo? Estamos subindo as taxas de juros. Não temos escolha. Na verdade, já nem controlamos mais isso. E se você olhar para o título de 10 anos dos Estados Unidos, que é muito, muito importante,
Qualquer especialista em mercado de títulos vai dizer isso. Seja alguém como Gundlach, Luke Gromen ou vários outros, e observar o petróleo, a inflação e o mercado de títulos, vai ver o impacto direto nas taxas de juros. O preço do petróleo já subiu e está chegando perto de $80 o barril, agora que o estreito foi fechado de novo, e ele vai continuar fechado por um tempo. Eu não sei por quanto tempo exatamente. Tem gente achando que a gente vai ficar num vai e vem, pausa essa semana, guerra na próxima, pausa na seguinte, guerra de novo e assim por diante. O mercado não aguenta esse tipo de instabilidade. E no fim das contas, todos os esforços feitos pelos gurus financeiros que cercam o Trump, os amigos e bilionários de Nova York, para tentar segurar o preço do petróleo, vendendo a descoberto várias vezes e aproveitando declarações públicas no momento certo, isso vai fracassar. Não vai funcionar mais. E quando isso acontecer, se você olhar para o mercado de títulos hoje, o título de 10 anos está ali na faixa de 4,5%, talvez até mais. Todo mundo que eu conheço me diz a mesma coisa. E olha, eu não sou especialista nesse assunto, mas acho que nem precisa ser para entender o que está acontecendo. Quando essa taxa de juros do título de 10 anos chegar a 5%, acabou. A gente não vai conseguir mais pagar a dívida. Não vai dar para continuar pegando dinheiro emprestado. A destruição do crédito, que é inevitável nesse ponto, vai derrubar todo mundo no Ocidente. E é exatamente para lá que a gente está indo agora. Muita gente, inclusive eu, achava que o Trump entendia o perigo. Por isso eu achei que ele fez uma declaração inteligente quando assinou o memorando de entendimento. Todo mundo sabe que esse memorando é algo totalmente contrário ao Donald Trump, à administração dele e a praticamente todo mundo em Washington. No fundo, é uma admissão de que a gente não é mais a potência hegemônica. É isso que você está dizendo. A gente se rendeu. Todo mundo fala, é um documento de rendição. Pois é, o que a gente está dizendo é que não somos mais o hegemon. E para mim, tudo bem. Para a maioria dos americanos também. Porque a gente não quer gastar dinheiro com essa bobagem. É desnecessário. A gente não precisa ser o hegemon. A gente precisa se defender e proteger os nossos verdadeiros interesses. Mas essa não é a atitude em Washington. Então eu acho que a gente vai bater nesse muro. Vamos chegar nesses 5%, isso vai quebrar, e aí a gente vai entrar em queda livre. Isso vai fazer tudo parar de repente. Agora, quando é que isso vai acontecer? Eu não sei. Pode ser no mês que vem, pode ser no Natal, pode ser em outubro. Mas eu acho que é para lá que estamos indo. Não vejo como evitar isso. Os europeus, eu acho, não acreditam nisso. Eles acham que de algum jeito, quase como por mágica, dá para manipular o sistema e continuar com essa carga enorme de dívida. Eu não acho que dá. I don't think so. I think the British, I used to think it would be the French, but beginning to think the British are the first to go under. You have to look at their gilt market. They have similar problems. They almost went under Liz Truss. Everybody since Liz Truss has essentially been putting band-aids on the economy and on the financial system. That's not going to last much longer. Britain is very close to open warfare in the streets. A Grã-Bretanha está muito perto de ver uma guerra aberta nas ruas. Quero dizer, dá para tolerar até certo ponto gangues de estupro paquistanesas e outros grupos violentos dentro dessa população de imigrantes indesejados caçando cidadãos britânicos desarmados, até que alguém finalmente diga, chega, basta. Então eu acho que coisas ruins estão por vir. Além disso, isso se mistura não só com a frustração econômica, mas também com uma guerra de classes muito séria. E eu acho que isso vale para boa parte da Europa, porque as elites globalistas estão em grande parte desconectadas da maioria da população. Elas simplesmente não se importam. Sabe, se você ouvir pessoas como David Betts, ele vai dizer que o pessoal no parlamento não entende o que acontece a apenas 20 quilômetros dali. Eles não fazem ideia do que está acontecendo. E eu acho que isso é cada vez mais verdade em Paris. Existe esse tipo de classe burocrática parasitária
que se sustenta sozinha e acha que a vida vai continuar do mesmo jeito, aconteça o que acontecer. E eles não se importam com o que acontece com a população, desde que continuem com seus cargos de autoridade e recebam seus salários. Nos Estados Unidos, são todas aquelas pessoas que têm dinheiro aplicado em fundos de pensão, dos quais estamos pegando empréstimos a uma taxa altíssima. E essas pessoas vão perder tudo. Essa é a minha geração. Essas são as pessoas da geração boomer. Elas vêm contribuindo para essas coisas há anos. Tudo isso vai acontecer e isso finalmente vai mudar tudo. Mas enquanto isso, o perigo são os comentários tolos que a gente anda fazendo sobre coisas que simplesmente não podemos fazer. E se tentarmos, vamos fracassar. No fundo, isso é uma armadilha para os russos. Estamos provocando eles. Mostrem que vocês são sérios. Mostrem que conseguem fazer isso. E uma coisa pela qual eu dou muito crédito ao presidente Putin é que ele tem evitado cair nessa armadilha. E ele está avançando. Outro dia eu me sentei com alguém que entende bem desses assuntos russos, conhece o meio militar e os problemas que eles enfrentam. Todos os exércitos têm problemas, aliás. Os russos têm os deles. Mas ao longo da linha de frente que continua avançando para o oeste, não há dúvida quanto a isso. Está lento porque, se não fosse por esses milhares de drones que precisam ser enfrentados, eu acho que tudo já teria acabado em poucos dias. Só que quando você finalmente cria um cerco e o fecha, leva umas 2 semanas para eliminar as forças que estão lá dentro, destruir quem está ali e só então avançar. E eles estão chegando cada vez mais perto, cada vez mais próximos do limite. Mas o drone é um incômodo. Não é o fator estratégico decisivo que muita gente no Ocidente acha que é. É um incômodo estratégico sério para Moscou. O público dele está furioso com isso. O povo russo está de saco cheio. Então, quando Peskov aparece e diz basicamente que a operação militar especial acabou, que agora é guerra, e que isso nem é novidade, porque já ouvimos muita gente, inclusive o Sergei Lavrov, dizendo que já estamos na Terceira Guerra Mundial. Olha, para mim, se eu fosse secretário de Estado ou algo assim, isso já seria motivo suficiente para ir direto à Casa Branca e dizer: não dá para permitir isso. A gente precisa sentar e conversar com essas pessoas. A última coisa que a humanidade precisa é de uma Terceira Guerra Mundial. Só que os russos estão prontos para lutar. Nós não estamos. E a Europa também não, como você sabe. Esses exércitos minúsculos não vão conseguir fazer nada. E quando você olha para o número de tropas que a gente tem em campo, algo em torno de 110, 113 mil, talvez mais, o que é que dá para fazer com isso? Aí você precisa abastecer, manter, deslocar tudo isso. E ainda tem que proteger contra todas essas ameaças. A gente está preparado para nada disso. Então o que vamos fazer? Confiar no poder aéreo? Nosso poder aéreo já está, em grande parte, comprometido com o Golfo Pérsico e com a guerra contra o Irã. Eu realmente não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Acho que na maior parte do tempo é blefe. Mas também acho que existe um certo grau de auto-engano, essa ideia de que ainda somos a mesma potência e estamos na mesma posição que estávamos em 1991. Você concorda com o que disse Sergei Lavrov, de que já estamos na Terceira Guerra Mundial, ou acha que estamos caminhando para isso? Como você enxerga essa situação? Acho que se eu estivesse na posição dele, vendo as coisas que estão sendo feitas e que são fundamentalmente contrárias à segurança nacional da Rússia, eu me sentiria da mesma forma. Por outro lado, eu teria muito interesse em fazê-lo mudar essa forma de pensar e tomaria medidas concretas para tranquilizá-lo. A gente não quer fazer isso. Agimos como se fôssemos as únicas pessoas que importam, e o que eles pensam não tem relevância. É esse tipo de relação de pai e filho que o Trump tenta estabelecer em todo lugar que vai, com todo mundo no resto do mundo. Sabe, tipo, eu disse para eles que tem uma chance, que querem um acordo. Bom, se querem um acordo, vão ter que fazer o que eu digo.
Sério mesmo, senhor presidente? O senhor já ouviu ele dizer que, os iranianos estão desesperados, que querem um acordo? Pois é, adivinha só, os iranianos estão em plena postura de guerra. E nós não estamos. E se a ideia é enfrentá-los na região onde eles vivem, na porta da casa deles, é bom pensar muito bem no que isso significa, porque vai ser uma guerra longa, de verdade. E de novo, a gente não está preparado para isso. Eu não estou nem aí porque ele diz em público. A gente não está, e o senhor sabe disso. A Marinha já admitiu que tem mais lançadores e mais tubos para mísseis do que mísseis para disparar. Tá tudo às claras agora. Isso é meio extraordinário. O que você está fazendo? Mas sobre o Trump, falando de cima para todas essas pessoas, não é só o Trump, não. Eu acho que isso também faz parte, de novo, da ordem hegemônica depois da Guerra Fria. A diplomacia foi substituída por essa relação de professor e aluno. A gente deixou de buscar entendimento mútuo ou compromisso. Agora é o professor civilizacional, dizendo para o resto do mundo como ele deve fazer concessões unilaterais para se parecer mais com a gente. A gente continua repetindo essas coisas, mas o resto do mundo já não está mais ouvindo. Mas que bom que você mencionou o Irã e tudo mais, porque nessa cúpula da OTAN, eles não foram só para cima da Rússia. O Trump falou bastante sobre o Irã. Ele disse que o memorando de entendimento está morto, que o cessar-fogo acabou. Ele chamou os diplomatas iranianos de escória. Então, os Estados Unidos estão agora caminhando de volta para uma guerra total? Porque, como você disse antes, a suposição costuma ser que a gente consegue controlar a escalada, que dá para fazer esse vai e vem. A gente entra em guerra, faz uma pausa, guerra, pausa. Mas os iranianos também têm a política interna deles, pelo que parece. Ou seja, os falcões deles estão, de certa forma, sendo confirmados de que o outro lado não cumpriria esses acordos. E em algum momento, por que eles iriam querer encerrar os combates, se esse vai e vem acontece sempre nos termos do adversário? Quer dizer, em algum momento, eles não concederiam esse controle de escalada para os Estados Unidos. E é por isso que eu fico, digamos, cético. Eu não vejo valor estratégico em voltar a uma guerra contra o Irã. Pelo menos, não desse jeito. Bom, antes de tudo, essa é uma guerra judaica travada contra o Irã. Eu digo judaica porque não é, de forma alguma, exclusivamente israelense. Envolve o lobby judaico aqui nos Estados Unidos e o enorme número de bilionários que formam a base desse lobby. Eles praticamente controlam, de cabo a rabo, não só o Donald Trump, mas também o Congresso. O senhor Netanyahu, quando começou essa guerra, deixou claro que seria uma guerra até o fim. Desde o início, ele falava em termos de terra arrasada. Sabe, é o que eu costumo chamar de o modo mongol de fazer guerra. Sabe, quando os mongóis entravam em guerra com alguém, era o fim. Eles faziam de tudo para erradicar completamente o inimigo, deixando só o mínimo de pessoas vivas para pagar tributo e administrar o território na ausência deles. Eu acho que é mais ou menos isso que o senhor Netanyahu sempre quis. E se você olhar para a estratégia em relação à Rússia, é a mesma usada com o Irã. A mensagem é: nós vamos destruir vocês. Vamos provocar a desintegração do seu Estado e da sua sociedade. Vocês serão divididos e fragmentados, e nós é que vamos decidir quem vai governar no fim. Esse é o programa de Netanyahu. Não só para o Irã, mas para todo o Oriente Médio. E aí ou você se submete a isso, ou você cai. E essa sempre foi a resposta mongol. Junte-se a nós, ou morra, submeta-se, ou seja destruído. Nós estamos agindo em nome de Israel. O Sr. Trump está agindo em nome do Sr. Netanyahu e das pessoas que o colocaram no cargo. É aí que ele está. Agora, as pessoas me perguntam o tempo todo: o que está acontecendo, Doug? Por que ele faria isso? Tudo o que posso dizer é que acho que ele está sob pressão. Não sei exatamente o que é, mas não me lembro de ele ter demonstrado muito interesse por esse tipo de coisa. Pelo contrário, lembro dele ser bem relutante em se envolver em qualquer assunto no Oriente Médio. Então não é só uma mudança enorme nele pessoalmente.
it's not just a tremendous change in him personally. There's something else going on. Tem algo mais acontecendo. E eu acho que a gente vai saber mais quando o Sr. Netanyahu vier a Washington na semana que vem. Vai haver uma coordenação mais próxima e mais planejamento. Alguém me disse outro dia que os israelenses deixaram claro, em particular, que se por algum motivo nós nos afastarmos da guerra, eles usariam armas nucleares, porque essa seria a resposta deles. Bom, eu nem sei o que dizer, a não ser que se eles realmente fizessem isso, seria o fim do Estado de Israel, de uma vez por todas. Na minha opinião, não haveria nenhuma chance desse Estado sobreviver. Mas acho que a resposta é tudo bem, a gente entendeu e não quer que isso aconteça. Então vamos fazer o que vocês quiserem que a gente faça. Talvez essa seja a resposta que eles têm recebido. Eles realmente parecem conseguir tudo o que querem. Têm acesso a tudo o que desejam, inclusive a informações de inteligência, e agora, cada vez mais, a todo o nosso potencial militar. E ninguém no Congresso parece interessado em impedir isso. Na verdade, a maioria está ansiosa para entregar tudo para eles. Aí você precisa olhar para os centenas de milhões de dólares que foram gastos ao longo de décadas para comprar esses políticos. Eles são donos deles agora. Em algum momento isso não pode continuar. Eu continuo dizendo que acho que é o sistema financeiro e os fundamentos econômicos que estão tão fracos que vão acabar pondo um fim nisso. Espero que isso aconteça antes que algo pior apareça. E claro, quando a gente ouve o presidente Trump, e ele é tão capaz de mudar de posição, eu fico preocupado que de repente ele mude para o lado errado e diga, então vamos usar uma arma nuclear. Ele já disse várias vezes que não faria isso, que acha isso uma loucura. Ele repetiu isso publicamente, inclusive nos últimos meses. Mas a gente já viu ele dizer muita coisa e depois dar uma volta completa, mudar 180 graus, certo? E foi exatamente isso que ele acabou de fazer com o memorando de entendimento. Mas para ser justo, esse memorando nunca foi aceitável para nós, porque significava abrir mão da hegemonia. E a gente não quer fazer isso. Também não vamos pressionar os israelenses a fazer nada, porque no fim das contas parece que são eles que têm controle sobre nós. Quer dizer, eu não sei como interpretar isso de outro jeito. Você sabe? Não, eu não esperava que os Estados Unidos colocassem em prática o memorando de entendimento. Quer dizer, toda essa ideia de pagar uma fortuna em reparações, descongelar os ativos, acabar com todas as sanções, isso simplesmente não estava nos planos. Eu também acho que seria impossível fazer isso. Mas eu imaginava que os Estados Unidos iriam aos poucos enrolar os iranianos, tentar renegociar, dizer algo como, não podemos pagar reparações por causa do Congresso. Alguma desculpa só para reabrir o Estreito de Hormuz e encerrar essa situação em termos mais favoráveis. Mas voltar para uma guerra agora, o que só deixaria o Irã ainda mais firme na sua posição, isso, como eu disse, não faz sentido, pelo menos do ponto de vista estratégico, a menos que eles tenham alguma carta na manga que eu não conheça. Agora, sobre as novas ameaças do Trump, porque ele estava dizendo, sabe, a gente atacou a ilha de Karg, mas talvez a gente também a tome. Como é que você entende isso? Porque, de novo, deve haver um motivo pelo qual eles não fizeram isso nas duas vezes anteriores. Então por que ir tão longe agora? Ou será que é só conversa de novo? Bem, você deve se lembrar da operação em Isfahan, quando tentamos enviar forças de operações especiais, com bastante apoio aéreo e com a experiência da CIA e tudo mais, com base na ideia de que eles estavam dentro do alcance de plutônio que poderia, digamos, ser obtido e depois tirado do país em segredo. Aquilo terminou em desastre. Foi encoberto, ou disfarçado, se preferir, por essa história de um suposto oficial que teria sido abatido e precisava ser resgatado. Essa foi meio que a história de cobertura. E o que a gente descobriu é que numa região do Irã onde achávamos que eles estariam vulneráveis, na verdade, não estavam. Então, mais uma vez, ficou a dúvida. Será que subestimamos o regime mais do que deveríamos?
once again, it was a question of have we underestimated the regime? Have we underestimated the military establishment? Será que a gente subestimou o poder militar com todos os seus sistemas humanos e remotos? Acho que sim. E eu sei que muita gente disse, na verdade eu sei que disseram, que ficaram até gratos por isso ter acontecido, porque acabou com a fantasia dele de que poderíamos repetir o que fizemos na Venezuela. Lembra? Na Venezuela funcionou porque a gente subornou todo mundo que aparecia pela frente. Mas mesmo assim, como uma pessoa com muita experiência nessa área me disse, Doug, você sabe que todas essas operações são muito frágeis, e o fracasso pode estar a um único disparo de RPG de distância. Basta acertar um helicóptero que esteja passando, com um RPG, uma metralhadora pesada, um canhão automático, qualquer coisa assim, e pronto, você tem um desastre nas mãos. And you have a disaster in your hands. That's what people don't understand. É isso que as pessoas não entendem. As forças de operações especiais têm capacidades incríveis, mas também têm limitações extraordinárias. Elas dependem de um nível de informação e inteligência precisa como ninguém mais. Se você está numa força de combate regular, antes de executar uma missão, você não diz, olha, eu não posso fazer essa missão porque não tenho informações perfeitas. Tem riscos demais. A gente provavelmente vai morrer porque há inimigos demais por aí. E por aí vai. Isso simplesmente não existe. Você recebe a missão, cumpre e ponto final. Mas as forças de operações especiais conhecem muito bem as próprias limitações. Especialmente pela minha experiência com as operações especiais do Exército, são pessoas muito realistas. Então eu acho que muitos deles ficaram mais tranquilos depois que viram aquilo fracassar. A gente evitou grandes baixas e conseguiu sair. Acho que isso foi interpretado mais ou menos assim. Olha, vocês querem que a gente entre numa ilha? Isso é muito perigoso. A gente até poderia chegar lá, mas não sei se conseguiríamos sem perdas. E mesmo que conseguíssemos, o que faríamos depois? A gente estaria na ilha. Cavaria buracos enormes, se esconderia neles e esperaria alguém vir resgatar? Ou viraríamos alvo fácil para todo míssil balístico e sistema não tripulado que tiver por perto? Tem gente que fala sobre Chabahar, tomar aquele porto, porque ele fica fora do Golfo, com a ideia de que, se você controlar aquilo, ganha influência sobre o Irã. Mas eu ainda não entendi bem qual seria essa vantagem estratégica. Acho que os iranianos provavelmente adotariam a mesma posição que os russos. Bom, se eles forem tomar Chabahar, a gente vai defender se puder. Mas se não der, vamos garantir que eles não fiquem com nada. Então você está dizendo que vai usar as ruínas de Chabahar como base para entrar de novo no espaço aéreo iraniano, com helicópteros e V-22, para tentar tomar, digamos, Bandar Abbas? Desculpe. Ou vai tentar voar direto dos Emirados Árabes, atravessando o Golfo? Eu acho que todo mundo está dizendo, peraí, isso simplesmente não é. Se o que você quer é algo limpo, decisivo e eficaz, talvez essa não seja uma boa opção. Mas eu não sei quem está lá. Você ouviu o General Kellogg e o General Keeney. Acho que eles provavelmente apoiariam qualquer uma dessas opções. Não sei. Imagino que sim. Eles fariam o que fosse preciso para ampliar essa guerra, na esperança de que com isso consigam colocar o Irã de joelhos. Eu não vejo isso acontecendo. Eu percebi que o Trump tirou a Síria daquela lista de países que patrocinam o terrorismo. Pelo menos ele disse que faria isso no mesmo encontro. Então, eu não tenho certeza se isso é para ampliar a guerra. Mas eu queria retomar uma coisa que você mencionou antes. Você disse que os israelenses agora veem a Turquia como uma ameaça crescente. O que há entre a Turquia e Israel que não torna a guerra inevitável, mas coloca os dois num caminho de mais conflito? Em 2013, eu fui convidado para uma conferência em Israel que celebrava o aniversário da Guerra de 73. E foi uma ótima conferência, aprendi muita coisa. Na época, eu estava escrevendo um livro e cobria a frente egípcia dessa guerra. Tive a chance de conhecer algumas pessoas interessantes que participaram dela.
E isso é sempre o melhor, conversar com quem realmente viveu aquilo. Enquanto eu estava lá, me pediram para falar rapidamente sobre o futuro, e eu tinha um slide sobre a Turquia. Isso está disponível na internet, se quiser procurar meu nome no Google, dá para ver a apresentação, acho. E na época, eu disse para eles, não interpretem mal o desejo dos Estados Unidos de reduzir a presença militar em boa parte da região como sinal de falta de apoio a Israel. Nós vamos ajudar vocês a se defenderem, com certeza. O problema é que agora todo mundo percebeu que a gente não está ajudando eles a se defenderem. Estamos ajudando a matar todo mundo de quem eles não gostam. Existe uma diferença enorme entre defesa e esse tipo de coisa. Mas eu mostrei um slide sobre a Turquia e disse, olha, a Turquia passou, e agora eles querem que a gente diga Turkey, por uma evolução profunda, mas constante, se afastando do modelo de Atatürk, que era fundamentalmente secular e bastante voltado para a Europa, europeu na sua visão de modernização. Isso acabou. Os turcos redescobriram suas raízes. E as raízes deles não estão na Europa. As raízes deles estão no Oriente Médio e na Ásia Central. Eles são diferentes em religião, cultura, idioma e etnia. E agora estão celebrando essas diferenças, em vez de reprimi-las, porque entendem que Atatürk, que ainda é amplamente reverenciado e com razão, era um homem brilhante, foi visto como alguém que tentava suprimir coisas que simplesmente não podem ser suprimidas. Isso é contra a natureza. Seria como sugerir que todos os noruegueses abandonassem sua cidadania norueguesa, que os suecos fizessem o mesmo e que todos se unissem para viver num grande estado escandinavo. Não parece algo que vá acontecer. Então eu acho que os turcos chegaram à conclusão de que têm outras responsabilidades. Nós somos uma grande potência. Nós não somos fracos, e a gente deveria ter mais voz sobre o que acontece nessa região. E aliás, há muito tempo, e eu já tive várias conversas com oficiais turcos, eles diziam, olha, o que vocês estão fazendo na Turquia? Vocês não precisam mais estar aqui, não precisam de armas nucleares aqui, nós não temos más relações com os russos, e não queremos ter más relações com os russos. Eu acho que existe uma visão de que a região pode seguir sem a nossa presença. E, para ser bem franco, eles estão olhando para os países islâmicos sunitas e dizendo que deveriam ter relações melhores com eles e que precisam estar prontos para ajudar e apoiar esses países no futuro. Eu acho que os paquistaneses, junto com os acordos que eles fizeram agora com os sauditas, são só o começo disso. Acho que a gente vai ver mais integração e cooperação militar voltadas para defender o mundo islâmico contra invasores, não só os israelenses, mas qualquer um que queira entrar e mandar ali. E é por isso que naquele memorando de 14 pontos está escrito nada de mais bases americanas no Golfo Pérsico. É hora de vocês saírem. Acabou para vocês aqui. E eles deixam isso bem claro. Eu sou alguém que concorda com eles. Acho que a gente devia sair mesmo. Mas muita coisa do que a gente tem e do que a gente faz, como já conversamos antes, Glenn, está hipotecada à vaidade. Quando o Império Britânico foi liquidado, muita gente disse, poxa, a gente segurou isso por tempo demais. Devíamos ter saído antes. E é verdade. Chega um ponto em que você já tirou todos os benefícios possíveis. E eu acho que é hora de ir. Isso não é necessariamente uma crítica a nós. É simplesmente a natureza do mundo. Mas eu acho que é para lá que estamos indo. E os turcos se encaixam nisso. Eles também têm interesses que divergem bastante da OTAN, da União Europeia e de nós. Isso não quer dizer que a gente precise ter uma guerra, mas quer dizer que precisamos respeitar isso. Mas por que a Turquia seria uma preocupação maior, digamos, do que a Arábia Saudita para os israelenses? Os sauditas não conseguiriam conquistar ninguém. Tudo bem. Já os turcos, sim. E os turcos conseguem colocar 1 milhão de homens em campo em 30 dias.
Eles têm armas modernas, têm uma base industrial própria, conseguem fabricar suas próprias armas e equipamentos. E lembre-se, você já ouviu o Erdogan dizer isso publicamente. Ele levanta o dedo e diz: não venha nos dar lição, Netanyahu. Não nos diga o que você tem, a gente sabe o que você tem e não temos medo. Do que ele está falando? De armas nucleares. Porque os turcos sempre souberam há anos que poderiam recorrer ao Paquistão se precisassem de uma arma nuclear. O que a gente parece não entender é que tanto os turcos quanto os iranianos, e outros também, veem valor em ser o que eu chamaria de um país no limiar nuclear, mas sem ser de fato uma potência nuclear. Sabe, se você não precisa ter uma arma nuclear, por que iria querer uma? Dá mais trabalho do que vale a pena, mas você quer estar numa posição em que, se precisar, possa se tornar um estado limiar. Infelizmente, pelo nosso comportamento, pela forma como temos lidado com as coisas no Irã, eu acho que estamos tornando cada vez mais provável que muitos países passem a desenvolver, construir e manter armas nucleares. Em outras palavras, estamos conseguindo exatamente o oposto do que Donald Trump vive repetindo. Tá bom. Boa sorte com isso, Donald. Porque tudo o que a gente fez mandou um sinal bem claro. É tolice não construir um. Mas eu acho que mesmo agora, eles realmente não querem. Eu com certeza não gostaria. Para ser sincero, eu preferia que não existisse nenhum deles no planeta. A gente estaria numa situação melhor. Eu acho que isso virou, ou vai virar, o novo tipo de dissuasão nuclear. Ou seja, se um país desenvolve armas nucleares, ele acaba incentivando outros a fazerem o mesmo. Mas existem esses chamados estados no limiar nuclear. Quer dizer, se Israel atacasse o Irã com uma arma nuclear, os israelenses sabem que os iranianos poderiam construir algumas até o fim da semana. Eu acho que isso, no essencial, já seria suficiente. Um caminho meio-Gosling, ter a dissuasão, mas sem a proliferação. Olha, sabe, eu não consigo lembrar o nome do cavalheiro. Eu devia lembrar, mas não me vem à cabeça agora. Talvez você lembre, o francês que desenvolveu e construiu a força de dissuasão nuclear da França. E um oficial do exército americano em visita perguntou para ele: quantas armas nucleares o senhor acha que realmente precisa? E ele sorriu e respondeu: uma. O oficial disse: uma. E ele explicou: claro, essas coisas são tão destrutivas, tão devastadoras, uma já basta. Pois é, tem muita verdade e sabedoria nessa resposta. Você não precisa de muitas. Agora, os russos, por vários motivos, e isso nos leva de volta ao ponto onde começamos, porque é tão perigoso, quando alguém como o Sergei Lavrov, que eu diria ser um dos homens mais equilibrados e ponderados nas relações internacionais de hoje, no século XIX a gente o chamaria de uma espécie de decano da comunidade diplomática. Ele seria visto nesses termos, como Bismarck foi em certo momento. Gorshkov sabe, tô tentando lembrar o nome dele, mas... Poxa, não consigo lembrar. Ele era alemão. Nesselrode, que também era o representante do czar. E antes dessas figuras houve muitas outras. Mas o ponto é o seguinte: eram profissionais que tinham passado anos, às vezes décadas, nessas comunidades. E quando eles falavam, todo mundo ouvia, fossem mediações ou qualquer outra situação, porque tinham reputação de integridade, precisão e seriedade. Eram homens instruídos. Então, quando eu o ouço, isso deveria chamar a atenção de todo mundo. Mas não chama, porque essas qualidades que acabei de mencionar não são respeitadas em Washington. Se fossem, a maioria das pessoas que está lá não teria emprego. Bom, eu acho que o francês era o de Gaulle, que fez aquele comentário de que uma arma nuclear só precisa ser capaz de impor um dano inaceitável. É um pouco como a estratégia dos suíços durante a Segunda Guerra Mundial. Eles não precisavam de uma dissuasão por negação. Tudo o que precisavam era garantir que seria doloroso demais para os alemães tentarem tomar a Suíça.
Então isso meio que mostra o limite de quantas armas nucleares você realmente precisa, eu acho. E eu acho que o interessante é que essa capacidade de ataque com ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento combinados com armas de ataque que os iranianos demonstraram, mostra que a maioria das potências médias e menores pode desenvolver isso e impor exatamente o que você está falando. O custo fica tão alto de repente que a conclusão é: deixa pra lá. Esse não é o caminho. Vamos conversar. Certo. Estamos aprendendo essa lição do jeito mais difícil. Mas historicamente é isso que tem sido a base da paz. Quando as armas favorecem a defesa e não o ataque, normalmente há um período de estabilidade. Enfim, muito obrigado por tirar um tempo do seu dia para compartilhar suas perspectivas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Glenn Deason.